De uma forma bem especial, está começando o programa Pela Ordem aqui na sua TV Assembleia. Eu digo especial porque hoje nós estamos fazendo uma parceria com a Associação Mato Grossense dos Municípios através do programa Municipalismo em Ação. Por quê? Tudo isso para discutir um tema muito relevante para o estado de Mato Grosso. O tema será Mato Grosso, o estado de riqueza, o estado de pobreza. Por que será? Esse tema nós vamos discutir com o Maurício Munhoz, que é o superintendente da Associação Mato Grossense dos Municípios, e com o articulista, historiador, professor Alfredo da Mota Menezes. Muito obrigado pela presença de ambos. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado por estar aqui. Antes disso, vou fazer uma introdução feita pela nossa produtora, a Malu de Souza, nossa gerente de comunicação na AMM, para que vocês possam entender como é importante e como esse assunto será tratado aqui neste programa de hoje. Com a perspectiva de tornar Mato Grosso um estado mais eficiente, a Associação Mato Grossense dos Municípios e o governo do estado estão coordenando um estudo detalhado sobre a situação econômica e financeira do estado e de todos os seus municípios. O trabalho consiste em um levantamento completo da situação atual, com análise dos potenciais e limitações, visando apresentar propostas práticas para a reprogramação estratégica do Estado. O resultado do estudo será importante não só para a classe política, mas para toda a sociedade. O objetivo é entender o momento atual que vivem os municípios para que se possa encontrar alternativas para torná-los mais eficientes e dinâmicos. Esse trabalho será dividido em 3 etapas consecutivas, mas isso quem vai explicar para a gente é o Maurício. Como é que vai funcionar esse trabalho? Bom, o trabalho foi uma demanda do governo do estado e a gente contratou uma empresa, uma consultoria, RC Consultores, que tem o economista Paulo Rabelo de Castro como o master dessa equipe. Ele é um articulista econômico nacionalmente conhecido, para justamente estudar, né, elaborar um diagnóstico de qual o peso do Estado, qual a eficiência que a máquina administrativa tem, para tentar viabilizar um Estado cujo o custo da atividade meio, ou seja, o custeio do Estado seja menor, para que sobre mais dinheiro para a atividade fim, ou seja, os investimentos em infraestrutura geral, de educação, saúde. É de certa forma, uma contribuição para um redesenho do Estado, né? Para vocês terem uma ideia da importância desse trabalho, eu vou colocar isso para o professor, inclusive, fazer um comentário também. Para vocês terem uma ideia, o PIB, por exemplo, de uma cidade como Alto Paraguai não passa de R$ 7.500, a renda per capita, né, de Alto Paraguai. Enquanto outra cidade, onde a pecuária, ou agropecuária, de uma forma geral, é muito forte, essa renda per capita pode passar de 119 mil, 110 mil reais a renda per capita, isso no mesmo estado. Por isso o tema, Mato Grosso, de riqueza e de pobreza. E isso tem prejudicado muito o nosso estado, professor, né? Tem. Essa diferença. O primeiro é o elogio desse trabalho que está em construção, como disse o Maurício, né? Vai ser sempre melhorado, etc. e tal. É muito a cópia que eu tive acesso e muito bem feito, muito bem trabalhado nessa questão das rendas per capita, a renda do município, em termos de salário mínimo, de Bolsa Família, etc. e tal. E você colocou certo, já, Calil. Nós temos parte do Campos do Júlio, está lá no trabalho. Campos de Júlio. Uma renda espetacular. Nós temos, como você disse, Alto Paraguai lá embaixo. O trabalho vai dar ênfase às economias dinâmicas, etc. E essa do garimpo, que inclui a cidade que eu nasci, Pochorel, chama regiões exauridas. Né? O que fazer, por exemplo, com essas regiões? Não tem nenhum plano de governo, eu não conheço.
para essas regiões. E como vai dar a mão para essa? Tem que dar a mão para essa região em certo momento, para ver como é que, estudando em conjunto, aliás, com um estudo desse e a realidade histórica que as pessoas já têm de cada localidade, e de solo e tudo mais, tem condições de chegar um governante e dizer, olha, tem que ir por aqui com essas regiões, com a alternativa para essa região, é isso, isso, aquilo. Não pode deixar para trás. Parece que o governo estadual, não é o governo Silval, não, ninguém aqui está fulanizando, o governo estadual, de maneira geral, fica esperando Brasília. Por exemplo, tem um programa agora muito interessante para a fronteira. O Brasil está procurando melhorar, sei lá como é que vai fazer isso, mas tem recurso para isso, as cidades de fronteiras do nosso estado, para, se as pessoas ali tiverem renda, condições de vida melhor, etc., etc., não poder ser envolvido pelo crime, pelo tráfico, para isso e tudo mais. O Zé Lacerda aqui, inclusive, que é o chefe da Casa Civil, que está, parece que coordenando esse tipo de trabalho. Sabe por quê? Porque Brasília sinalizou com dinheiro. Ou seja, parece que nós funcionamos quando Brasília disse, eu tenho dinheiro para colocar. Então, quando Brasília não sinaliza, nós não criamos, e poderia criar, nesse exemplo que você falou, dos municípios de garimpo, um programa, piscicultura, sei lá, frutas, né? Algum tipo de coisa, porque Poxoréu, por exemplo, região montanhosa, não tem jeito de plantar soja. Soja é lá no Cerrado, que é primavera. A primavera pertencia a Poxoréu. Ficou com a terra que era ruim no passado e que agora é ouro. E o garimpo que não vale nada. Então vai ter pecuária, vai ter piscicultura, que tem bastante água, né? Vai ter plantação de frutas, ou sei lá, alguma coisa. Eu não conheço, talvez o Maurício conheça, se o governo está fazendo algum trabalho, não o governo Silval, de maneira geral, entende? Para, digamos, dar uma mão para essa região exaurida. Eu pergunto, Maurício, como é que nós, o estado de Mato Grosso, conseguiu sobreviver até hoje sem um trabalho como esse? Porque sem um trabalho como esse, como é que o estado se planeja? Como é que se administra? Bom, é o que a gente está vendo aí, né? Os indicadores da saúde são muito ruins no estado, de educação, as nossas estradas são extremamente perigosas, a gente convive ali com a logística das carretas. Se você tiver alguém, pode ser que está indo para Sinop, hoje já vai estar preocupado, porque as estradas estão matando muita gente, né? Então, esse é um reflexo de um estado que não foi pensado, não foi planejado e que tem, claro, uma riqueza muito grande, um potencial econômico muito grande. Hoje já se explora commodities, né, algodão, soja, gado, tem potencial mineral muito grande que pode transformar esse estado em 10 anos, ele pode ter um apogeu econômico superior desses 300 anos de vida dele, ou seja, ele pode dobrar a economia do estado em 10 anos se explorar o potencial mineral que tem. Então há riqueza, com certeza, se produz, né, riqueza, mas como não foi planejado, é um estado com indicadores sociais muito ruins, né? E discrepantes, né? Discrepantes. Se você pegar o ponto de vista de municípios, há municípios, por exemplo, como Sorriso, os municípios do agronegócio, a educação, toda a sala de aula tem ar-condicionado. Né? Tem município que está fazendo entrega de remédios em casa. Então há municípios, assim, que, justamente, esses municípios que produzem, né, em grande escala. Ali há uma qualidade de vida melhor, mas são 25% dos municípios do estado. A gente está falando, são dois estudos. Um estudo que a MM já concluiu, que são esses indicadores, né, econômicos e tal. Que mostram essa discrepância. É só um diagnóstico, a gente só pegou informações secundárias, né, IBGE, IPEA, o IMEA, que é um instituto aqui do Mato Grosso, muito eficiente, e a gente só compilamos. E há esse outro, que é um estudo de repensar o modelo de Estado, né, que tem que passar por essa reflexão, né, se esse Estado é um Estado que realmente atende à necessidade do cidadão como um todo, né. Agora, o que a gente percebe que falta no Estado é um comércio mais forte, é a industrialização, porque nós dependemos muito do produto primário, né? E eu acho que isso que causa tanta pobreza no nosso Estado, não é, professor? Precisamos industrializar, precisamos de um comércio mais forte. Olha, a agroindústria é a alternativa, é a saída. Nós vemos toda hora a classe política falar, os governos falarem, a agroindústria, etc. e tal. Nós temos o produto, né? Mas nós temos complicações. A logística de transporte é complicada. Como é que nós vamos produzir
carne de suína industrializada para vender no centro-sul do Brasil. Óleo de soja para vender em São Paulo ou em Santa Catarina. É complicado, porque a competição também tem lá. E eles estão perto de tudo para esse tipo de coisa, e nós estamos longe. Eu tenho uma lenga-lenga, eu diria assim, né? Porque eu venho com ela faz tempo, fazendo artigos e falando e tudo mais, que é minha área até de campo de estudo acadêmico, que uma das alternativas, para mim, a principal para a nossa agroindústria é olhar para o lado dos Andes. Não é Pacífico, não é o Pacífico, esqueça. São os países dos Andes. Ali tem quase 1 trilhão de PNB. Colômbia, Venezuela, Bolívia, Chile e tudo mais. A carne, o pessoal da Sadia uma vez explicando, ela sai daqui e vai para Santos, industrializada, para ir para o Chile. Se você pode sair por aqui, entende? E eu assim, mas como vai sair por aqui? Olha, o Mato Grosso do Sul está ligado, ali da região de Porto Soares, Corumbá, a Santa Cruz de la Sierra, com financiamento do Brasil, do BNDES. Por que nós não fazemos a mesma coisa? Por que nós não buscamos esse tipo para fazer isso também? Entende? O Acre está ligado hoje ao Peru, com financiamento brasileiro da CAF. Então, por que o nosso lado não busca isso? Tem um momento que a gente fica... A alternativa que eu vejo é essa de vender ali, e ninguém fala para isso, ninguém quer saber desse tipo de coisa, e isso me cabula realmente. Outra coisa, a hidrovia Paraguai-Paraná, essa do Mercosul, que agora parece que vai voltar, eu soube outro dia na FIEMT que vai tudo recomeçar, parece que vai vir agora e tal, mas poderíamos vender no Mercosul, que tem tarifa menor, por causa da integração, e usando a hidrovia. Você está me entendendo? Para vender o nosso produto da agroindústria. Agora nós vamos querer produzir da agroindústria aqui para competir com São Paulo? Nós vamos ficar no sonho. Eu acho que vai continuar no sonho. A minha sugestão é que a gente olhe para os países ao redor, seja do Mercosul ou seja dos países andinos. Maurício, esse trabalho que a MM está fazendo em conjunto com o governo não pretende exatamente apontar saídas, soluções para essas questões? Sim, ele é pensado para soluções, sim. O diagnóstico a gente tem, agora são as soluções. Mas eu gostaria de corroborar o que o Alfredo está falando. Agora há pouco conversava com o secretário de Indústria e Comércio de Cáceres, e ele me dizia que a Citilar está construindo um centro de distribuição em Cáceres para atender, sim, a região de Cáceres e Guaporé, mas principalmente a Bolívia, porque de Cáceres até Santa Cruz de la Sierra dão 400 quilômetros, algo em torno disso. E há uma população de 600 mil pessoas ali. Então, essa ideia de explorar os Andes realmente é um potencial que nós temos aqui, indústria, o Brasil tem, o Mato Grosso pode ter mais, desde que você explore esse mercado, faz todo sentido. Além disso, a questão da hidrovia, foi constatado que não é possível, não é viável o porto em Cáceres. Em Morrinhos. Mas em Morrinhos ele é extremamente viável, são 70 quilômetros, e vai ainda abastecer Cáceres. Então, essas alternativas, assim como outras, que, por exemplo, a agroindústria, a gente está desenvolvendo na MM alguns projetos de agroindústria, como pecuária. A gente está lá com pequenos frigoríficos, que a transferência de tecnologia do frigorífico grande, que é caríssimo, milhões de reais, para um pequeno frigorífico que atende 10, 20, 30 cabeças de gado diária e faz tudo que o grande faz, esse pequeno faz. A MM desenvolveu isso. É um trabalho que realmente está repercutindo muito bem e é uma das alternativas para combater aquele grande empresa, né, que vira um oligopólio, que são poucas empresas controlando o mercado. Então, e outras indústrias de transformação, como de frutas, acredito eu que, apesar de ser tímido, é uma reação contra o modelo econômico que está aí, que para o grande empresário importa grandes lucros, né? Mas para as pessoas que moram no município, o Estado tem que intervir e fomentar ações como essa. A gente citava agora há pouco, eu citava no começo do programa, essa discrepância que existe entre municípios de Mato Grosso, a renda per capita. O professor falava de Campos de Julho, com uma renda per capita de R$119 mil, enquanto Alto Paraguai com 7 mil e alguma coisa, né? E o problema é que o governo federal, quando vai fazer os seus estudos, suas análises para fazer repasse de dinheiro para os estados, faz o quê? Ele faz a comparação por cima. Né? Então, na hora que fizeram lá o PIB do Estado, levaram em consideração o nível mais alto, esqueceram os municípios mais pobres, né? E o Estado ficou no prejuízo por conta desse tipo de situação que está acontecendo. Como é que se equilibra isso, Maurício?
com pequenos projetos como esse? É uma das formas do governo intervir, né, do Estado intervir, seja em qual nível do governo, é fomentando ações como essa, né? Mas você citou um caso aí, eu não sei se o professor tem conhecimento disso, o governo exige agora um piso para a educação, que é R$ 1.400. Nem todos os municípios têm condições de atender esse piso da educação. Do salário? Do salário, salário do professor, o piso, né? E assim, eles prevêem então, o município que não puder atender isso, o governo vai lá e complementa. Mas esse complemento está previsto apenas para os estados que eles consideram pobres na União. Né? Está lá, Alagoas, né, outros estados do Nordeste. Em Mato Grosso, eles não consideram pobre porque o PIB aqui, a média do PIB é acima da média nacional. Então, para eles ignoram, né, que 75% dos municípios aqui estão com o PIB abaixo da média. Por quê? Aqueles que são poucos, são tão grande o PIB deles que puxam a média nossa para cima. Exatamente. É uma das distorções que ocorrem aqui, que a gente paga, as prefeituras pagam e o cidadão comum é que paga, né? Professor. Olha, não, eu vou pegar um gancho que o Maurício disse aqui antes. Essa ideia da MM de, por exemplo, no município X, criar um frigorífico para um abate local, vamos dizer assim, é uma grande coisa, porque nós vemos que o próprio governo federal está, através do BNDES, metendo dinheiro, me permita essa expressão, para criar esses grandes grupos, né, Friboi, etc., para competição internacional. Para competição internacional você tem que estar forte, isso é um fato, né, porque senão você não entra no mercado lá fora. E o Brasil quer competir, vender carne, aquela coisa toda. Mas com isso mata os frigoríficos pequenos. E aí, como é que vai fazer a comunidade? Como é que ela vai sobreviver? Como é que vai ter renda ali? Entende? E quando a grande empresa, o Friboi da vida, ele acha que aquele frigorífico naquela região já não está dando lucro suficiente, ela não tem nada de social, ela fecha. Simplesmente corta. Porque aquilo não está dando lucro. Então, gera desemprego, o fazendeiro vai ter problema, etc, etc. Um trabalho nesse sentido é interessante. Incentivar esse tipo de coisa. Essa questão, o professor colocou a questão de logística, mas os impostos também atrapalham o desenvolvimento do Estado, né, Maurício? Bom, a gente tem que a Lei Candir, né? Como o Estado produtor de matéria-prima, bom, na minha opinião, a gente produz matéria-prima aqui para vender barata para o exterior. Do ponto de vista de quem compra, é muito barato, porque lá eles transformam, né, essa mercadoria em vários produtos, lá eles geram emprego. Então, nosso modelo econômico é primário exportador, basicamente. E esse modelo econômico, ele está fadado, né, a esse tipo de concentração de renda. Então, ele acredito que ele tem que ser repensado em função disso, né, que ele vai perpetuar, na minha opinião, isso. E a logística, as estradas nossas aqui. Essa soja, por exemplo, que não paga imposto, é transportada através de caminhões. Elas vão destruindo já a nossa malha viária, que é muito ruim, de 30, 40 anos atrás, e esse caminhão não paga imposto. Então, quem que está financiando essa estrutura, esse modelo econômico aqui? Somos nós, porque nós, cidadãos, a gente paga imposto e alto, né? Por exemplo, da energia, 42% é imposto sobre imposto, que fala, né, por dentro, telefone, a gente paga, o cidadão comum paga. Mas o setor produtivo, que é o setor que está realmente ganhando com o nosso modelo econômico, ele paga muito pouco. Olha a distorção. Né? O cidadão que ganha, há uma mobilidade social aqui, você fala, mas a classe C está crescendo, Casas Bahia está chegando em tudo quanto é lugar, porque está havendo uma classe C com mais poder de compra. Mas essa classe C com poder de compra tem uma boa parte do salário dela comprometido com tributos. Ou ela está comprando carro e tem IPVA alto, ou ela está pagando IPTU alto, ou ela está pagando ICMS alto em cima do consumo, né, dela. Maurício, você falou em números aí, eu não sei se eu entendi bem. Você disse que 75% da população de Mato Grosso é pobre? Bom, 75% dos municípios têm um PIB abaixo da média estadual. Mas, com relação à pobreza, o estudo identifica que 20% da população, das famílias, vivem com menos de um salário mínimo. 20%? Isso é considerado extrema pobreza. Né? É um indicador de extrema pobreza. Uma família, 3, 4 pessoas, renda um salário mínimo. Então você imagina a condição dessa família. Né? Em alguns municípios, como Alto Paraguai, 65% da população vive com, no máximo, 65% das famílias vive com, no máximo, 2 salários mínimos. E por aí vai. Pochorel também tem uma característica
muito parecida com isso, aqueles municípios do ciclo do garimpo que se extinguiu e outras atividades econômicas se extinguiram e não foi encontrado um perfil econômico. Os municípios estão vivendo lá com pecuária, com comércio fraco, informal, e assim eles Mas vão é improvisado, né? Improvisado. É umas coisas improvisadas. Totalmente sem planejamento. improvisado, sem planejamento. Estão vivendo ao Deus dará, né? E como é que se faz um planejamento para resolver um problema como esse? Nós estamos falando de curto prazo, médio prazo, longo prazo, para resolver essa discrepância, essa pobreza enorme com essa riqueza bem ao lado. Eu imagino que o planejamento tem que ter vários cortes, né? Um imediato, por exemplo, o que a União está fazendo, esse programa de transferência de renda, Bolsa Família, que inclusive está crescendo no Estado, né? Se o fornecimento de Bolsa Família está crescendo no Estado, é um indicador que a pobreza, no mínimo, diminuindo, não está, né? Então, é uma solução imediata, mas tem que se pensar em solução a médio prazo e longo prazo também. Essas pequenas indústrias, assim, essas soluções agroindustriais, elas são a médio e longo prazo, acredito eu. Não dá para se imaginar que a gente vai industrializar o Estado com, sei lá, com um setor de outra, por exemplo, automobilístico. A gente não vai imaginar que a Volkswagen vai montar uma fábrica aqui. Não é nosso perfil, não é característica econômica. Mas indústrias de soja, né, desde que haja uma logística melhor, porque realmente não adianta a gente imaginar que vai industrializar soja aqui, vai vender para São Paulo, vai chegar mais caro lá. Então, tem que ser repensado todos esses detalhes e o planejamento passa por isso, né? Prever cenários e quais são os problemas para se chegar nas metas, né? O que seria, professor? Hidrovia, ferrovia, para ajudar? Não, esse conjunto, né? Se vier a ferrovia dos chineses, se vier a FICO, parece que a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, agora passando para a iniciativa privada, né? Pode ser que saia. Ela chegando até Rondonópolis, o pessoal de Cuiabá não gosta que a gente fala nisso, mas não sei se ela chega aqui, porque se você tiver uma ferrovia aqui em cima, que cobra uma área de 400 quilômetros, né? Ao redor, diz 400, 500 quilômetros, do transporte multimodal, e outra 400, 500 quilômetros aqui, que sai de Rondonópolis vai até Médio Norte, e a outra vem até Médio Norte, então está coberto toda essa área tranquilamente, possivelmente, ela não viria em Cuiabá. Eu não vejo isso como um crime de lesa pátria, apenas um fato da realidade econômica. Se sair tudo isso, a hidrovia Paraguai-Paraná vai sair, ninguém sabe, a hidrovia lá em cima vai sair, do Araguaia vai sair. Nós tínhamos que ter um conjunto. Se você olhar Mato Grosso no mapa, no primeiro momento a gente fica pensando que a geografia foi madrasta com a gente. Mas se você olhar com cuidado, e ao longo, sei lá, de décadas, nós vamos ser um dos estados mais bem conectados. Se você pegar a 158, né, aquela do Araguaia, você pode, pelo transporte multimodal, você chegar ao Porto de Itaqui, no Maranhão. Você está entendendo? Você vai lá para o Porto com Carajás e tudo, você vai no Porto do Maranhão. Toda aquela região explode. Você tem um 163 que ela pode sair em Santarém, né, Miritituba, etc., aquela coisa. Então, imagine esse sonho aqui. Produtos da Zona Franca de Manaus poderia descer até Miritituba, você está entendendo? Descer pela rodovia 163, pegar a hidrovia e ir para o Mercosul, ir para os Andes. Não precisa dar a volta ao mundo. Se você pegar a hidrovia Paraguai-Paraná, ela vai para o Mercosul. Se você pegar outro lado, nós temos ligação com os Andes. A 158 naquela região, a 163 a Cuiabá-Santarém. Se você, ao longo a hidrovia Telespires, né, lá em cima, do Arinos, não é isso? Diz que é espetacular, ela levaria a produção de Mato Grosso. Se você olhar para todos os lados, daqui sei lá quantas décadas, Mato Grosso, quando tiver essas conexões, seria um estado extremamente conectado. Garcia Neto, governador, eu perguntei para ele, na frente de outras pessoas, e ele disse, confirmou, ô Garcia, é verdade que quando o presidente Geisel foi comunicar ao senhor que Mato Grosso ia dividir e tudo mais, contou essa história, que é a seguinte, e ele confirmou. Bom, se ele disse isso para agradar o Garcia ou não, diz o seguinte, governador, estudos da ESG mostram que se não separar Mato Grosso, no futuro, Mato Grosso poderia desequilibrar a federação. Pô, dá um bom pro ego da gente daqui. Eu não sei se o presidente falou isso para acalmar o governador, né? Para dizer, olha, aceita e tudo mais. Porque se você olhar aquele estado grandão, com todas as ligações, com Paraguai, com Bolívia, com fronteira, com tudo mais, com as alternativas, com a quantidade de terra, vamos imaginar que ele falou isso, ou seja, querendo dizer então que aquele Mato Grosso, eu acho que esse Mato Grosso tem chance, mas vai demorar muito para a gente ter essa alternativa, essa logística e tudo mais. Mas eu queria pegar um gancho também nessa questão do planejamento.
tem esse estudo muito bom da MM, vai sair o do Paulo Rabelo. O diabo, mano, é fazer a classe política aceitar. Porque a classe política é pragmática. Eu não estou falando que eles são ruins, não. É o pragmatismo, é do voto, é a próxima eleição. Se aquilo ali é como você falou, de médio e longo prazo, ele não vai, se aquilo está atrapalhando, você tira na frente, porque tem uma eleição daqui a 2 anos. Tem uma eleição daí a 2 anos. Então, um debate com os candidatos deveria ser feito só, exclusivamente, em cima do estudo desse. Olha, o estudo está apontando isso, o que você vai fazer, né, nesta direção se você ganhar? Tem isso em Mato Grosso? Eu lembro de um estudo que o Wilson, aliás, quem pagou foi a iniciativa privada, mas foi no governo do Wilson e depois engavetaram. Feito por o filho daquele urbanista de Brasília, lembra disso? Pela FGV. Isso, tal. O estudo mostrava os caminhos para Cuiabá. O que fez a candidatura do Wilson, do Mauro Mendes? Ninguém discutiu isso, engavetaram, etc., porque ele vai engessar o político. E ele não quer esse tipo de coisa. Então, esse estudo vai sair, chega lá, tem uma boa repercussão, tem aplauso, e depois eles falam, e aí? Tem a próxima eleição para ganhar. Ainda temos aquela história do curral eleitoral. Ele quer atender o João do bairro tal, porque o estudo aponta que é melhor fazer um centro de saúde no bairro Pedra 90, mas ele quer atender o João do bairro Canjica. Então ele atende o Canjica, deixa de fazer no Sem Pedra citar 90. nome, eu não gosto desse agora. Mas o vizinho nosso aqui, o município, beira do rio, já podia ter resolvido o problema de água, mas não, vou fazer um poço artesiano para aquele grupo ali. E criava o poço artesiano. E aí aquele pessoal ficava dependente do político que fez o poço artesiano. Você acha, Maurício, que isso pode ser um problema? Pode atravancar o estudo, esse estudo pode acabar engavetado? Com certeza, né? Porque a decisão é sempre do executivo, do político que tem poder executivo, né, de fazer, né? Porque a iniciativa privada, ela vai cuidar de viabilizar o seu negócio, né? É porque dessa vez tem a MM junto, né? E a MM tem uma voz forte, hoje representa aí mais de 90% dos municípios do estado. Não, só tem 2 municípios que são desfiliados, dos 141, apenas 2 não estão filiados no momento, né? Mas com certeza representa, mas ela também não é executivo, né? E, então, claro que o Alfredo tem razão, se não houver uma vontade política real, isso não vai acontecer. Só queria dizer que esse estudo foi financiado, foi financiado pelo Estado, né? Então, acho que eu estou vendo, no mínimo, uma boa vontade do governador Sival e da Assembleia, porque o deputado Riva que idealizou esse estudo. Então, a gente acredita que ele poderia usar também energia para outras coisas. Se ele está pedindo um diagnóstico, acredito na boa intenção de querer mudar, mas é claro, né, a vontade política é que faz as transformações acontecerem com mais rapidez, com mais eficiência, né? Achei interessante você citar a Escola Superior de Guerra, né, que detectou que aqui o Mato Grosso ficaria muito forte. E os militares, eles são muito bons em fazer planejamento, né? Fazer cenários futuros, planejar, eles planejam com muita eficiência. E a gente devia utilizar um pouco mais essa experiência de planejamento dos militares, porque é uma especialidade deles. Por exemplo, essa conquista da Amazônia pelo Sul, né, que é o nosso estado, feita na época dos militares, com todas as críticas que a gente tem a militar, ditadura, aquela coisa toda, para Mato Grosso, vamos ser sinceros, né? Essa negócio na época falava integrar para não entregar, era a expressão. Foi a conquista da Amazônia, ou seja, o estudo da ESG mostrava que tinha que integrar. Aí trouxe os sulistas, graças a Deus, que vieram com sua tecnologia para o campo, aquela coisa toda, e deu essa explosão econômica no estado de Mato Grosso. Claro, concordo com o Maurício Dedo Unido, concentrador. O estudo acaba quando? Qual é a previsão para a conclusão do estudo, dessa análise? A gente tem agora o processo de discussão em polos, né, ouvindo a sociedade e conclui, acredito eu, que em 60 dias deve estar concluído esse segundo estudo, né? Eu acho que merecia, né, Maurício, Vanderlei também, Malu, um novo programa, né, já falando sobre o resultado dessa análise, né? E trazer, seria interessante dividir. Talvez o Paulo Rabelo. Sim, claro. Dividir o resultado. Ele teve aqui 2 vezes já, o Paulo Rabelo, em reunião com a nossa equipe. A gente está trabalhando em conjunto com a equipe dele em São Paulo e Rio de Janeiro, que ele tem 2 escritórios, né? E com certeza, Calil, acho que seria importante esse espaço, né, para ele poder debater. Porque você conhece o Paulo, né? Um economista proeminente. Formado na Universidade de Chicago.
Ele é muito bom, ele tem uma visão muito boa assim, de cenários futuros, assim, vem acrescentar o conhecimento dele, com certeza, é um olhar diferenciado, né, para a nossa realidade. E ele tem um quesinho, vamos dizer assim, com Mato Grosso. Parece que o pai dele morou aqui, e ele veio aqui, tinha terra aqui do pai dele. Né? Ele tem alguma coisa com o Estado que ele tem algum interesse. Bom, e o estudo, pelo pouco que eu li, ele vai fazer um raio-x profundo do Estado. Realmente vai ser ouro na mão de qualquer administrador ou futuro governador do Estado. Pois é. Né? Do próprio governador atual. Pois é, mas veja só. É muito importante. Esse do Paulo, esse da MM, volta para a classe política. Sem fulanizar, nós conversando normalmente, é claro, tal, de que um estudo daquele acaba com o discurso de muita gente da classe política. O Mato Grosso, olha, isso daqui, a realidade é outra. Vai servir mais para um discurso de oposição, você está me entendendo? De mostrar a realidade, do que quem está no poder. Não é o grupo que está no poder. O grupo que está no poder, eu estou falando, é 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não é fulanizar. Entende? Porque mostra uma realidade doída, uma realidade de muita pobreza no Estado. Como o Maurício colocou, se aqui está aumentando a Bolsa Família, a quantidade de gente para Bolsa Família, é um atestado claro de que a pobreza está aumentando no Estado. Então está havendo concentração de renda. Vai reclamar do que está aí comparado com o Mato Grosso do passado? Claro que não. Melhorou para chuchu. Me permita essa expressão que ele é próprio de televisão. Mas melhorou muito. Mas dizer que não tem concentração de renda? Caramba, o capitalismo é concentrador. Lá vai eu academicamente aqui, mais 30 segundos. Nos Estados Unidos agora, na campanha, está aparecendo os dados, a concentração de renda dos últimos 30 anos nos Estados Unidos é impressionante. Está diminuindo a classe. O grupo lá em cima de 1%, 2%, a renda está tomando conta. Na Inglaterra é a mesma coisa. Professor, por que quem está por cima da carne seca, vou acompanhar o chuchu do senhor, porque não é um palavreado de TV, mas quem está por cima da carne seca, por que acha que está tudo certo, está tudo bem, que o país vai até ficar bom se ele continuar rico e com muito dinheiro e a pobreza que se vire? Por que ele tem essa impressão de que está muito bom, as coisas estão bem e se continuar assim vai continuar bem? O empresário. Por que tem essa impressão? Porque, na verdade, não é isso que acontece. Né? Essa concentração de renda nunca é bom para o país. Não. Eles reclamam muito a questão do imposto. Pagamos muito imposto, ou seja, eu estou pagando meu imposto e estou gerando emprego. Pronto, eu estou com a consciência tranquila. Aí eu dou um dinheirinho para o Hospital do Câncer, acabou. Não tenho mais compromisso com nenhum. Eu só quero que o Estado me dê uma garantia. Eu estou falando como se eu fosse o empresário. Segurança. Ele não quer saber de mais nada. Essa questão de saúde ele resolve, ele paga educação, exterior, casa, etc. Segurança. Então, a reclamação do classe média e do milionário é a segurança. O restante eles não querem saber. Ele gera emprego. Eu pago imposto, também nem pague tanto, porque o outro que desconta na fonte, o professor de universidade, 27,5%, você está entendendo? Os outros, etc., e ele não tem esse negócio de imposto de renda. Ele fica com a consciência tranquila, ou seja, o Brasil está andando, o Brasil está melhorando e tudo mais. E vem o partido de esquerda, que eu respeito muito, que fez uma boa distribuição de renda, e para ganhar mais eleição está dizendo que o Brasil está um paraíso. E não está. Por causa da nova classe média, você está entendendo? E tal. Se for olhar essa nova classe, graças a Deus que tem. Olha o endividamento dela. Olha se o Brasil pererecar a economia um pouquinho, se isso vai ter problema, inclusive político. Parece que nós vivemos num paraíso e não é essa a realidade. Agora, Maurício, como é que um município consegue viver, por exemplo, Alto Paraguai, como é que ele consegue viver com uma renda per capita do valor que está aí, de 1.000 e poucos reais? Com muita pobreza, muito... Como é que sobrevive um município desse? Com as mazelas sociais que a gente vê por aí. Eu não vou citar Alto Paraguai especificamente, mas há muita incidência de prostituição infantil. A Polícia Rodoviária Federal tem um estudo que detecta os pontos de prostituição infantil nas BRs e coincide justamente nos municípios mais pobres. É um trabalho muito bonito que eles estão fazendo para detectar e evitar isso. Então, as mazelas sociais são reflexos, né, de uma economia frágil, sem perspectiva econômica, mas sem essa projeto. máquina pública, onde que está aquele óleo que azeita a máquina pública? Como é que funciona com uma pobreza dessa? Assim que vai sobrevivendo. Eu imagino que um estudo desse tem a capacidade de, pelo menos, fazer as pessoas refletirem que precisa melhorar, né? Esse discurso, às vezes até ufanista, o Mato Grosso, 30% do superávit da balança comercial brasileira é em função de Mato Grosso, a gente produz isso, produz aquilo, mas os números apontam que não é uma realidade confortável, não é uma realidade democrática, assim, no sentido de distribuição de rendas, né? Então,
Como sobrevive? Não sei, mas sobrevive, assim que as coisas vão andando, né? Aquelas pessoas que, para pegar uma de vocês, que tem café no bule, elas, assim, como você disse, só se preocupam, o empresário, com manter a segurança, com a proteção do patrimônio, né? E muitas vezes não se preocupam realmente com outros problemas sociais que existem. Então, é um momento de amadurecer, né? Por exemplo, a gente havia um problema ambiental muito grande no estado de Mato Grosso, um desrespeito ambiental muito grande. Mas mudou. Hoje as pessoas, por força, ou por amor, ou por dor, né, respeitam mais. Você vê nas propriedades todas aí um respeito pelas regras ambientais. Imagino que é necessário agora um respeito maior pelas regras sociais, né, de melhor distribuição e de não concentração de renda. Tem um outro trabalho, professor, da AMM, que eu achei muito interessante, que é um mapa do perfil também econômico dos municípios, que traça onde está a riqueza de cada município, né, que a AMM tem. Esse trabalho está sendo feito com qual objetivo, Maurício? Que eu achei também muito interessante, né? Detectar onde tem, por exemplo, houve alguns projetos aqui no estado de Mato Grosso, o PADI, que é um deles, assim, que vinha recursos externos para farinheira, por exemplo. E você andar pelo estado, tem diversas farinheiras desativadas. Porque o dinheiro vinha, se levava uma farinheira pronta lá e não havia consequência, quer dizer, o perfil, a aptidão, não havia aptidão ali naquele município para a produção de farinha, nem mandioca se plantava, como é que vai produzir farinha? Então, aquela história de vir de cima para baixo, para você fomentar a economia tem que ser algo que já exista ali. Nada impede, por exemplo, de Primavera do Leste produzir uva. Não havia, foram lá e produziram, alguns empreendedores. Mas para se haver algo efetivo, tem que incentivar, fomentar o que já existe, né? E senão você não consegue. Nos assentamentos, por exemplo, chegam com ideias assim, mirabolantes para dinamizar a economia daquele assentamento, mas não é o perfil daquelas pessoas que estão ali. Então não adianta você colocar muito dinheiro e assistência técnica se a pessoa não tem o perfil. Então, é uma questão que tem que ser melhor trabalhada e o mapa, ele procura identificar o perfil de cada município, o que já existe, né, e ele se chama em construção porque o Estado ele metamorfoseia muito, né, existem sempre novos setores econômicos entrando nos municípios, né, e a gente está tentando identificar esses setores aí. Professor, eu quero uma opinião do senhor, a gente estava falando de concentração de renda, sobre os royalties do petróleo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Do pré-sal? Do pré-sal. Olha, o Congresso decidiu, etc., ver uma quirera para cada um, etc., os estados produtores reclamaram, aquela coisa. É bom, é bom. Agora eu fico perguntando o seguinte, será que vai sair toda essa riqueza mesmo? É dessa maneira que nós estamos falando? Nós não estamos fantasiando demais? O Hugo Chávez fez uma gozaçãozinha numa dessas reuniões da América Latina com Lula, com maior elegância. O Brasil agora está dizendo, Lula, que o Brasil agora é um dos grandes importadores de petróleo e tudo mais. Será que nós vamos chegar a isso mesmo? Vai ter dinheiro suficiente para isso? Ou foi fantasiado demais em época de campanha? Você está me entendendo? O nosso bilhete Diz premiado. Que o impacto é bom. Bilhete premiado e tal, que nós vamos ter, aquela coisa toda. E outra coisa. Vamos mais para frente aí, academicamente, Calil. Nós estamos falando aqui, não estou saindo do petróleo ainda não, nós estamos falando aqui, agora mesmo, da exportação da soja in natura e tudo mais. Nós estamos exportando minério em grande quantidade, ou seja, commodity. E nós vamos exportar, supostamente, petróleo, certo? Então nós vamos ter petróleo, minério e o agronegócio. Tudo isso é de commodity, tudo isso é do campo, tudo isso é daquela maneira que não tem nada a ver com industrialização. O Japão, a Coreia, etc., desse tamanho, industrializa e vende para o mundo inteiro, a China vendendo para o mundo inteiro. E aí, nós vamos ser esse tipo de economia exportadora disso? E aí tem aquela chamada, lá vai academicamente, a doença holandesa. O que é a doença holandesa? Que você fortalece a sua moeda, fica mais fácil, como faz a Venezuela, a Arábia Saudita, importar produto industrializado, porque você tem uma moeda mais forte do que industrializar internamente. Certo. Então o seu dinheiro vai para fora. Portugal, na época da ouro e prata, aqui, lá, aquele negócio todo, e a Inglaterra pegou tudo porque tinha indústria. Vendia para a Espanha e Portugal e criou a base para o capitalismo, para a Revolução Industrial. Então, nós brasileiros vamos acabar com a nossa indústria, está havendo desindustrialização. Se for analisar esse aspecto de que agora nós já estamos com o problema de exportar demais commodity e ainda vem mais com essa, que chama o excremento
do capeta, que é o petróleo, porque onde é que ele entra, tira a indústria. Onde é que ele entra, aumenta a concentração de renda. Entende? É esse o caminho que nós queremos para o Brasil? Ou é um caminho de industrialização, de tecnologia nova e tudo mais? Viu a matéria de revista dessa semana? O governo Dilma fez um grande programa, que é esse de 100 mil bolsas para jovens no exterior, nas grandes universidades, e já estão voltando 6 mil. Não tem onde colocar a rapaziada. Ou seja, fez o programa, mandou o pessoal está tendo treino em Harvard, etc, etc, e volta, e daqui a pouco eles vão voltar para o exterior. Então, esse pessoal deveria ser colocado em algumas coisas de ponta de tecnologia para esse Brasil novo, esse Brasil diferente. Se ficarmos só com petróleo, com minério e produtos do campo, sei lá, se esse é o caminho nosso. Sua opinião sobre isso? Eu acho que tem que ser repensado mesmo. Não sei o tamanho da bolha, né, que se formou em termos dessas expectativas do petróleo. Eu só vi que recentemente o Eike Batista, ele levou algumas decepções, né, e reflexo já deu na Bolsa. Ele não conseguiu viabilizar o que ele prometeu, né? Porque o Eike, em última palavra, ele trabalha muito com expectativa, né? Nessa nova empresa dele, o GX, que é a exploração de petróleo, ele prometeu, criou, né, uma história para capitalizar em Bolsa, mas como ele não conseguiu dar resultados, já perdeu muito. Ele já não é mais, não está entre os 10 mais ricos do mundo, estou até com o dó dele, acho que está entre os 20º só agora, não é mais, não é tão rico como era antes dessa empreitada dele. Porque, perdão, só para pegar o gancho que o Maurício está dizendo aí, que é muito importante, querendo dizer o seguinte, olha, o exterior já percebeu que aquela venda daquela questão do petróleo brasileiro não é tão real assim não, tanto que os caras estão puxando o dinheiro fora do Eike. É bem isso mesmo. Então, quer dizer, eles precisam, a gente aqui, nós estamos fora desse, se a gente conversar com alguém que está no mundo, vai falar, pô, vocês são os ignorantes, porque eles têm informações privilegiadas que não chegam até nós, evidentemente. Então, a gente pode trabalhar assim com opiniões, mas o que eu tenho de palpável é isso, né, que as ações que tratam em termos de pré-sal, de petróleo, elas estão perdendo força, e esses investidores têm informações privilegiadas. Então, eu imagino que é um reflexo já de uma expectativa que foi criada acima do que se esperava. E também, historicamente, os países grandes exportadores de petróleo são os grandes concentradores de renda, né? Além de serem antidemocráticos, quase todos eles, né? Eu fiz essa pergunta porque o Mato Grosso brigou bastante por essa questão do pré-sal, né, para ter essa participação. E muitos municípios já estavam comemorando porque já tinham previsão de aumento de orçamento. Né, daqui a uns anos, há 10 anos, poderia duplicar, triplicar o orçamento. É maldade demais. Será que é para empregar mais gente ou esse dinheiro seria aplicado em coisas produtivas? Não sei, professor, mas estavam comemorando. Né? Estavam comemorando já essa questão do pré-sal. Mas o que se visualiza para o futuro de Mato Grosso? Nós vamos continuar plantando? Esse é o caminho do desenvolvimento do Estado? Ou é uma economia também que vai se exaurir? Bom, há ciclos, né? Quase toda atividade econômica passa por ciclos. É possível que a soja, eu não vejo como provável, mas é possível que daqui a 10 anos ela perca valor. É porque a gente não pode desmatar mais, né? Essa terra também não aguenta ficar plantando o tempo todo. Né? É possível, mas o Mato Grosso é muito rico, cara. A gente está vivendo num estado assim, muito rico, porque acaba, eu estou dizendo apenas se, não vejo possibilidade provável nisso, né? Quer dizer, não vejo probabilidade, mas se a soja perder força, tem o algodão, tem a pecuária, tem mineração, que é um potencial enorme aqui, diversas formas de mineração, desde ouro até bauxita, magnesita. Tem um potencial assim, mineral aqui muito grande, que se ele virar explorável, se ele for explorado e tiver logística para despachar ele, como está tendo, né? Por exemplo, um dia desses eu estava no Araguaia, em Porto Alegre do Norte, e estava lá um pessoal da Vale do Rio Doce. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo aqui, né? Ah, não, é que a gente ganha a concessão daquela ferrovia. Falei, mas será que é só por causa disso, né? Pouco tempo depois foi anunciada a descoberta de uma grande jazida de minério ali naquela região, justamente ali. E, quer dizer, eles estão fazendo algo que tem perspectiva, que tem planejamento, né? Então o Estado é muito rico. Turismo, tem países que vivem de turismo, e aqui nós temos um potencial muito grande, só que não é uma matriz econômica. Chapada, Nobres, muito bonito, mas não tem fluxo turístico. Isso pode mudar? Essa questão é porque nós somos ricos em turismo, né? Nós temos aqui um paraíso, né, turístico.
e não aproveitamos. Não sei se você já viu algum estrangeiro vindo para Chapada, a reação deles, Sim, ou sim, alguém de São Paulo, sim, por sim. exemplo, né, a reação deles diante de Chapada ou de Nobres, e é realmente uma reação assim, de que atrai, né, e faz as pessoas voltarem, mas tem que haver fluxo, tem que ser criado, né, uma estrutura para que vire um fluxo economicamente aproveitável. Né? Professor, o senhor acha que muda o perfil econômico do Estado para outros segmentos ou temos ainda muito fôlego nesse segmento? Eu concordo com o Maurício 100% na possibilidade de minério, de carne. O mundo diz que se um chinês comer um bife por dia, o Mato Grosso sozinho não aguenta sustentar os chineses, aquele negócio todo. Então essas alternativas existem, sem dúvida nenhuma. Mas eu volto àquilo que nós três começamos. Tem que pensar na agroindústria. Nós temos que industrializar parte dessa soja. Nós temos que pegar o algodão e parte dele transformar em tecido e até em roupa para vender. Eu vou outra vez para os Andes. E os outros vendem, por que nós não podemos vender? Você está entendendo? O óleo de soja, esse tipo de coisa, os móveis. O senhor acha que isso não acontece ainda por questões de logística? Logística e uma maneira que nós olhamos para os nossos vizinhos, historicamente, de uma maneira estranha. Você está me entendendo? E eles também encostam para o outro, tem toda uma história atrás, Império, República, Português, aquela coisa toda, tal. E agora tem uma outra história, que eu escrevi um artigo, me telefonaram dizendo que tudo foi conversa fiada aqui, não tem jeito de mexer com essa estrada para a Bolívia, porque a Bolívia quer assim, quando você vai com um caminhão, chega na fronteira, você tem que tirar todo o produto nosso, passar para um caminhão da Bolívia para ir para lá. Não existe isso. Eu falei, vai lá no Mato Grosso do Sul, para ver se tem esse tipo de coisa. Eu quero voltar no ponto. Nós temos que pensar fortemente na agroindústria. Minério, carne, soja, etc., mas pensar na agroindústria, porque vai redistribuir mais renda. Você está me entendendo? Porque as pessoas vão ganhar mais, porque o Estado vai ganhar mais, porque vai melhorar a qualidade de emprego, porque vai gerar emprego aqui ao invés da China pegar a nossa soja e industrializar. Nós temos que pensar nisso. E não está tão forte como a gente imagina. O governo diz que está, etc. e tal. Cadê a vicunha? A vicunha que vinha para cá, né? Naquela vicunha? Para Cuiabá. Cadê? Aquela fanfarra toda e nós todos aplaudindo que ia produzir aquela quantidade. Cadê? O que houve? Por que não vem mais? Entende? Nós temos que pensar na agroindústria. Está faltando, acho que os municípios se unirem mais, né, Maurício? Terem essa visão de união para se fortalecerem. Né? Acredito que sim, mas, por exemplo, com relação a isso do algodão, né? O maior produtor nacional de algodão, e a gente só industrializa entre 4% a 6% aqui. O Pernambuco tem uma experiência lá, um polo de confecções, que eles têm quase 15 mil indústrias, pequenas indústrias ali, de transformação do algodão em tecidos, panos, diversos tipos, e atrai compradores de todo o país, vão lá. E eles não produzem algodão. Se nós produzimos algodão aqui, e se o governo der um incentivo fiscal, que nesse tipo de incentivo fiscal eu acredito, aquele que fomenta uma nova atividade econômica, você pode ter um polo de confecções aqui. O prefeito Neudilândia, Nortelândia, e o prefeito Adair de Alto Paraguai começaram uma experiência lá com pequenas fabriquinhas de confecção, atendendo, né, as indústrias lá do Sul. Um redesenho, né, do nosso função trabalhista está muito caro, manter funcionários, estão terceirizando. Então, é possível construir um polo de confecções aqui. A MM desenvolveu, então, um projeto, um polo de confecções para o Médio Norte. Né, mas o Estado tem que intervir, isentando tributos e ajudando. Até a logística, nesse caso, não é tão importante. Né? Se você pensar nesse mercado novo dos Andes ali e o Centro-Oeste, você consegue criar um mercado que viabiliza esse polo de confecções, você industrializa e empreende. Né? O que é que atrapalha? A burocracia? O que é que atrapalha isso andar, isso acontecer na prática? Olha, falta vontade mesmo política, acredito, né? Por exemplo, vem um projeto desse e falar, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, porque vão ter percalços, né? Vão ter dificuldades, sim, mas superáveis, né? Nesse projeto a gente tem lá quais são os problemas para que esse projeto dê certo e fatores para mitigar os problemas. Um problema, logística. Compensa para alguém sair de Cuiabá e lá na Hortelândia comprar confecção? Compensa alguém sair de Santa Cruz, de La Serra, na Bolívia, fazer compra aqui? A princípio não, mas é possível que sim. Santa Cruz de La Serra, um mercado consumidor muito grande na Bolívia, que está ligado umbilicalmente a São Paulo, para vocês terem uma ideia. Eles são mais ligados a São Paulo do que La Paz. Né? E não tem ligação nenhuma com nós aqui, o professor.
que é historiador, né, deve saber essa origem desses enfrentamentos, né? Aliás, professor, eu não quero perder a oportunidade aqui de dizer que eu sempre fui convicto de que a guerra com o Paraguai foi financiada pela Inglaterra. Mas eu sou obrigado a dizer, eu falo em público isso, eu sempre contestei muito isso, que o senhor está me convencendo que não. Essa documentação aí, acho que eu concordo. Apesar de ter origem marxista, eu acho que foi criada essa história porque os seus números demonstram que não foi. E me permite, não é hora de falar nisso. Devolvi hoje a revisão da revisão, aquela que eu falei, né, que vem da editora, né, que dá a revisão e o autor tem a última revisão. Devolvi antes de vir para cá. Você vai ser um dos... Eles doam uns livros, eu vou doar para você para convencer de que realmente não tem nada que ver. Não tem mesmo. Eu diria que já estou convencido. Já. Voltando a essa questão econômica, professor, o senhor acredita que é uma questão cultural, essa nossa, que nos atrapalha para desenvolver, progredir? Essa questão de, não, vamos deixar do jeito que está bom? Você fala do Brasil ou Mato Grosso? Não, Mato Grosso. Ok. Mas volta aquilo, o Mato Grosso de hoje é bem diferente do Mato Grosso de 20, 30 anos atrás. Mas aonde ele é diferente? Melhorou. Você entendeu, professor? Aonde ele é diferente? Por exemplo, a nossa agricultura era pequenininha. Eu sei, mas aonde que progrediu o Mato Grosso? O senhor percebe? O pessoal que veio do Sul, Isso. Essa questão que eu pergunto para o senhor, será que é cultural? E mais, eu estou aqui tentando lembrar o nome dele, não lembro, não importa. Dizendo o seguinte sobre o pessoal do Sul. Que o pessoal do Sul tem bastante da Itália. E que eles são acostumados, olha que teoria. Vou chegar aí que você falou de Mato Grosso, não estou fugindo da pergunta não. E que eles têm uma tradição de derrubar. Aconteceu no Vale do Pó, na Itália, eles foram derrubando, etc. Aí eles entraram no sul do Brasil e derrubaram. Aí eles vieram para cá, estão derrubando, você está me entendendo? E ganhando dinheiro e tudo bem, está trazendo riqueza. Mas não tem aquilo que nós estamos falando, que é aquela ideia da tal industrialização. Isso, sim. Não tem. Você está me entendendo? Sim. Então nós teríamos que ter uma outra leva, que eu sei lá como vem. E da onde? E da onde? Da onde? Você está entendendo? Para trazer esse impacto. No Brasil, quem tem isso? No Brasil? O Estado de São Paulo. Os paulistas. Os paulistas não viriam, porque eles se concentram ali, parece que é o centro do planeta Marte, está entendendo? Não sai dali e tudo mais. Então, quem é que vem dar esse choque, né, para essa mudança? Não é só mudança, é a mudança do modelo econômico, né? Ficar da agroindústria, da pecuária e tudo mais, mas também da agroindústria. Quem? Um governante? Pode ser. Diz aquela que o grande líder, ele sabe puxar a coisa. Se ele puxa e batalha e vai em frente, pode, né? Nós precisamos mudar um pouco o modelo econômico. Continuar ganhando dinheiro com esse, mas trabalhar noutra direção. E isso deveria ser matéria escolar, programa de televisão, mídia, debates como esses e outros, a classe política na época da campanha, seja, um movimento estadual. Nós não somos inocentes de dizer que isso vai acontecer, né? Isso é apenas sonho. Maurício. O Estado de São Paulo, que ele citou, assim, a tese de doutorado ou mestrado do Antônio Delfim Neto, um dos economistas mais conhecidos do país, é sobre isso mesmo. O Estado de São Paulo também é o Estado primário exportador, né? Como o resto do país. Mas o café, chegou um momento que houve uma consciência dos empreendedores, dos senhores do café de São Paulo, que era preciso industrializar. E a partir desse momento, São Paulo deu um salto, né? São Paulo realmente é um estado que hoje tem alta tecnologia, produz, agrega valores, mas foi a partir da riqueza do café. E hoje nós temos essa riqueza do café aqui, que é a riqueza da soja, do algodão, que se dá esse salto de industrialização, daí o estado se transforma mesmo, né, através desse grande movimento de industrialização. Mas isso não depende da gente, né? A Lei Candir, por exemplo, desestimula industrializar. Hoje, se você manda soja in natura, você não paga imposto. Se você industrializar, você paga imposto. Então a Lei Candir, além de tirar dinheiro aqui, quase 1 bilhão ao ano, né, é o VLT que fala um tanto, a Lei Candir tira do estado de Mato Grosso, uma lei federal. Ela, além disso, ela desestimula a industrialização. Então é difícil você trabalhar com tantas forças negativas. Por isso que as ações pequenas, né, de pequenas agroindústrias, pequenas plantas industriais que a IMM tem desenvolvido na gestão Meraldo, o presidente Meraldo tomou essa decisão de investir ali no setor de engenharia. Eram 12 profissionais, hoje são 48. Então, a partir dessa mudança, para quê? Para
para fazer com que os municípios tenham viabilidade. Porque para aquele município de Alto Paraguai, como é que ele vai montar uma estrutura de engenharia lá para fazer projetos? Fica muito caro. Então a MM faz isso, né, de forma consorciada e atende. Então a gente produziu, por exemplo, ano passado, ano retrasado, 200 projetos, 250. Ano passado a gente triplicou isso. E esse ano já estamos em mais de 1000 projetos. Agroindústria, asfalto. Quer dizer, os municípios dão conta de pagar, porque é uma mensalidade muito pequena que eles pagam para a MM, e a MM produz isso em troca, né? Bem, o nosso tempo encerrou, né? E eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados, professor. O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Tá ok. Maurício? Eu só agradeço a você, Calil, você, professor Alfredo Mota Menezes, e todo mundo está ouvindo. Não, e Calil, só dizer o seguinte, eu acho que a MM tinha que puxar mais, não é só esse debate, esse tipo de coisa, em cima desse estudo, em cima do outro estudo, e mostrando e convencendo e chamando a opinião da sociedade para este lado. Ao que chamar a opinião da sociedade para esse lado, a classe política tem uma antena muito boa, ela vai atrás. Ok, muito obrigado mais uma vez. Então, queremos agradecer também à TV Assembleia por essa parceria no programa Pela Ordem, juntamente com o programa Municipalismo em Ação, com a MM, para debater esse assunto tão importante, esse estudo que está sendo realizado, que logo, logo estaremos dividindo com vocês o resultado do estudo aqui também num debate, juntamente com o Maurício, com o professor, com mais convidados, para a gente saber como é que anda o nosso Estado e qual o caminho para o progresso, para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado pela sua participação também, obrigado por nos receber aí em sua casa. Fique com Deus.